Olá pessoal, tudo bom? Uma dúvida frequente que a gente escuta no consultório é os pacientes perguntando se devem ou não consumir leite e derivados, se realmente o leite é um alimento inflamatório. Bom, primeiro, leite e derivados são alimentos que são considerados os alimentos, junto com outros alimentos como a soja, como o trigo, como o amendoim, os alimentos com maior capacidade alergena do mundo. Então a gente tem alguns tipos, alguns mecanismos de alergia alimentar e os laticínios estão sempre presentes aí no seleto grupo de alimentos que causam alergia alimentar. Então, tirando esses pacientes que têm alergia alimentar, esse estudo aqui abriu, né, uma interrogação importante. Isso é um mecanismo que a gente ainda não sabe a resposta, mas abriu aí uma porta importante para a questão do leite e de sintomas do trato gastrointestinal. Então, esse é um estudo na China, tá? Só com pacientes chineses. Nos asiáticos, a deficiência da enzima lactase, a incidência é altíssima, então todos os pacientes que entraram nesse estudo tinham deficiência da enzima lactase, mas metade era o grupo controle e a outra metade, além da deficiência da enzima lactase, foram diagnosticados com a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome, um distúrbio funcional do trato gastrointestinal, né, onde o paciente vai apresentar dor abdominal recorrente associada, né, a alterações na frequência das evacuações ou na consistência das fezes. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses dois grupos, né, os dois grupos tinham deficiência da enzima lactase, mas um grupo, além disso, eles tinham a síndrome do intestino irritável. E fizeram o teste de hidrogênio inspirado, que é um teste que a gente usa para também diagnosticar a intolerância à lactose. E fizeram esse teste de hidrogênio inspirado com lactose. Né? Sabidamente, esses pacientes não absorvem, né, a lactose, que é a característica de quem tem deficiência da enzima lactase. Então, quando eles usaram 10 gramas, 20, 40, né, a absorção foi muito pequena. E aí, os níveis de hidrogênio inspirado na expiração sobem bastante, que é a característica do exame. Até cerca de 12 gramas de lactose por dia, mesmo quem tem deficiência da enzima lactase, quem intolerância à lactose, até tolera bem. Então, esse seria o limite. A gente vê que com 10 gramas, né, o grupo controle, né, ele até tolerou bem e produziu pouco hidrogênio. Dali para frente, os níveis aumentaram bastante nos dois grupos, mas aumentando mais no grupo que tinha síndrome do intestino irritável. E aí, eles fizeram biópsias através do exame de colonoscopia no intestino delgado, que a gente chama de ilho terminal, e também no colo ascendente e no colo sigmoide. E aí eles compararam os dois grupos. E no grupo que tinha síndrome do intestino irritável, houve, né, um aumento da atividade do sistema imune inato, aumento dos mastócitos, de células intraepiteliais, células enterocromafins, citocinas pró-inflamatórias e também um aumento do score de ansiedade. Então, esse exame aqui, ele abriu uma porta diferente, mostrando que para esses pacientes que tinham síndrome do intestino irritável e intolerância à lactose, né, o leite foi um alimento inflamatório, porque eles mediram lá os mediadores inflamatórios através de biópsias, inclusive mostrando também esse link, né, que a gente chama de eixo intestino-cérebro, mostrando aí um aumento do score de ansiedade. Então, quando a gente se pergunta se determinado alimento faz mal para alguém, a gente tem que perguntar para quem, né? Porque para esses pacientes, realmente, né, o leite está fazendo mal. E a gente tem que pensar assim quando a gente pensa nessa síndrome do intestino irritável. Né? Esses pacientes já demonstram aí um certo grau de inflamação de baixo grau, muito relacionado às síndromes pós-infecciosas, naquele paciente que teve uma gastroenterite por Shigella, Salmonella, E. coli, e que isso persiste durante um tempo, gerando sintomas que vão ter, né, um grau de intermitência, vão se exacerbar ou não, dependendo muito da alimentação. Então, esse exame aqui eu acho que muda um pouco a maneira como a gente tem que ver a questão dos alimentos, né, sempre procurando personalizar para cada paciente qual que seria os alimentos que devem ser evitados e sempre pensando qual que seria a melhor dieta, mas para aquele paciente. Tá bom? Muito obrigado.